Quinta-feira, 10 de setembro de 2015. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente, veja os assuntos que preparamos para esta edição. As ações do Setembro Amarelo em Passo Fundo, a campanha busca a prevenção do suicídio. Os benefícios do Pilates durante e após a gestação. Na série Memória Afetiva dos Cinemas de Calçada no Estado, um resgate histórico dos cinemas de Cachoeira do Sul. O primeiro festival de violão que está sendo realizado em Passo Fundo nesta semana pela Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. E ainda a vencedora do Festival de Música do Passo, a canção Há de Viver, de Ike Barbosa e Augusto Basqueira. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. A gestação nem sempre permite que as futuras mamães continuem com os exercícios físicos que eram praticados antes da gravidez. Mas esse também é um período em que a mulher precisa se movimentar. Por isso é importante seguir as orientações médicas. E a gente vai mostrar agora quais são os benefícios de um dos exercícios que pode ser feito durante e após a gestação. É o Pilates. Quem disse que mulheres grávidas não podem se exercitar? Bem pelo contrário, devem se exercitar. É durante a gestação que as futuras mamães precisam fortalecer o abdômen e os músculos pélvicos. Com o Pilates, por oferecer baixo impacto nos exercícios, não causa sobrecarga nas articulações, alivia dores e tensões, além de trabalhar a musculatura, a respiração, o alongamento, que vai auxiliar até o final da gestação e ajudar no trabalho de parto. A Renata está grávida de 5 meses e há pratica Pilates. Já estou sentindo bastante diferença na questão da postura, na questão da respiração, aprendendo a respirar, porque na correria do dia a dia a gente não tem não pensa nisso, não tem tempo para estar pensando no melhor para o teu organismo, né? Então na gestação está sendo bem bom para mim, um exercício bem prazeroso. E não tem brincadeira por aqui, a mulherada se puxa mesmo. Geralmente as alunas vêm indicadas pelos seus médicos no período que é adequado a eles, o início da atividade física, mas sempre cuidando para que o exercício seja acompanhado, seja feito por um profissional adequado, com o auxílio do médico, sempre que haja algum desconforto, a gente vai mudando a posição, trabalhando outros exercícios. O bebê também ganha com esse tipo de exercício? Sim, o bebê também ganha pela questão da mãe estar concentrada, fazendo a respiração e mais calma durante os exercícios e trazendo isso para toda a sua gestação. Tudo pelo bem da gestante e, claro, do bebê. Tem mulheres que procuraram o Pilates antes mesmo de engravidar. Eu tenho bastante dores na lombar, então isso me relaxou. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, isso me acalmou para uma gestação mais saudável. E eu tenho sentido assim muitos benefícios em questão de equilíbrio emocional, em questão de cuidados comigo mesmo. E tem mães que não abrem mão dos exercícios mesmo com os bebês grandinhos. E eles adoram. Eu percebi uma melhora na minha respiração, para dormir, para caminhar, conseguir trabalhar. O incrível é que parece que você não sabe respirar, né, como gestante. Aí quando começa a fazer os exercícios, começa a trabalhar a respiração, eu consegui assim ter um fôlego melhor na gestação, né? Consegui trabalhar melhor isso. E depois que terminou a gestação, quando nasceram as crianças, né, eu voltei por orientação do médico também. O
Os números são pouco conhecidos e também assustadores. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, por hora, uma pessoa tira a própria vida. E neste mês, a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Psiquiátrica do Planalto Gaúcho estão promovendo, em parceria com o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, aqui de Passo Fundo, o Setembro Amarelo, uma campanha que busca fazer um alerta sobre esse assunto. E para falar sobre essa campanha, a gente recebe hoje a psicóloga Elza Talamini. Seja muito bem-vinda ao PFTV, Elza. Obrigada. Elza, assim como o Outubro Rosa para a prevenção do câncer de mama e também o Novembro Azul para a prevenção das doenças no homem, o Setembro Amarelo busca, então, mostrar essa realidade do suicídio aqui no Brasil e também no mundo? Isso. A ideia do Setembro Amarelo, ela é muito próxima dos outros eventos. Na verdade, se cria momentos para se falar sobre alguns assuntos onde a gente visa muito a questão da prevenção. No caso do suicídio, existe todo um tabu com relação a esse tema, porque se entende que falar de suicídio é incitar o suicídio. Isso, na verdade, não é assim. O que a gente entende é que é importante informar sobre suicídio. Notícias sobre situações acontecidas talvez não colaborem tanto, mas entender todo um processo que acontece, que atinge pessoas numa fase, às vezes, muito precoce de vida, é importante, e até também pensando na possibilidade de que essas pessoas busquem auxílio. Esse tabu contribui para esses altos índices de suicídio no mundo? O que contribui é não falar. O não falar faz com que muitas vezes os fantasmas que são construídos se tornem monstros insuportáveis. E isso faz com que muitas vezes aquele indivíduo que tem uma ideia, ele busque na tentativa a forma de alívio para todo esse sofrimento. Então, o tabu acaba colaborando sim, por conta de que essa pessoa também vai carregar a ideia de não buscar um auxílio. A gente tem como dado que todo suicida, um mês aproximadamente antes da tentativa, ele busca alguma forma de atendimento, normalmente atendimentos clínicos. Então, o que se trabalha no Setembro Amarelo é a possibilidade de informar, independente de área de atuação, então não só na área da psiquiatria ou da psicologia, por isso é uma ação que a gente também está desenvolvendo junto ao Hospital da Cidade, do qual o Bezerra faz parte, no sentido de informar as equipes da importância dessa escuta. Uma outra coisa que também acho importante pontuar é que existe um certo preconceito com relação a pessoas que têm um histórico de tentativas e de insucesso, como se isso não fosse a real intenção daquele indivíduo. Se sabe que aquela pessoa que tenta, ela tem um risco muito maior de tentar novamente se não tratada. O suicídio ele é considerado um problema de saúde pública, então, Sim. E ele seria sempre um desfecho de uma doença física ou mental? Na verdade, eu acho que tem várias coisas, Primeiro, que a gente trata sim como uma questão de saúde pública. O Brasil hoje ele ocupa a 8ª posição no mundo com relação, um número absoluto, com relação a suicídios. Se tem 30 suicídios num dia, aproximadamente. Tem uma média da faixa etária? A faixa etária mais atingida é o adolescente, então tu tem uma faixa etária de 15 anos aproximadamente, até o adulto jovem, 30 anos, e depois, que é um dado novo, que são as tentativas realizadas pelo idoso, acima de 65. O suicídio está vinculado a aspectos de doença, sim, talvez não da forma como é concebida, no sentido de uma grande crise, de uma patologia no momento de grande crise, uma patologia psiquiátrica. Na verdade, transtornos mentais, em geral, podem levar, a depressão é a mais conhecida, mas em termos de índice, a gente tem o uso de substância como a população, usuário de substância é a população que mais tenta. Um outro dado que eu também vejo importante é a relação com as questões sociais. Então, hoje a gente vive um momento de crise, pessoas daqui a pouco perdendo seu trabalho, com dificuldade financeira, situações de separação. Então, tudo isso são aspectos que se somam.
associado a um aspecto emocional bastante importante, que é a sensação de desesperança, no sentido de que nada que eu possa fazer vai trazer um resultado. Uma outra coisa que é importante a gente pensar é que a intenção final, muitas vezes, não é a morte no sentido da finitude plena. É a ideia de que algo novo pode acontecer, mesmo que seja num outro espaço de vida, um assunto que a gente também não pode entrar. Mas a gente sabe que essa é uma vida que se finda. Está certo. Muito obrigada, Elza, pelas tuas informações aqui no canal de notícias e um bom trabalho aí com a campanha. Obrigada, agradeço o convite mais uma vez. E eu só queria fazer mais um comentário rápido. A gente precisa dizer que o paciente, o indivíduo que comete um suicídio, ele acaba não somente se matando, mas matando um elemento que pertence a um núcleo familiar, a um núcleo social. E isso hoje a gente tem, após uma morte efetivada, em torno de 10 a 15 pessoas que são atingidas também. Está certo. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E a Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou ontem o projeto de lei que cria o programa de guarda subsidiada no município. Isso representa a implementação de mais uma ação para melhorar a política de proteção de crianças e adolescentes que tenham direitos violados. O projeto quer reduzir o acolhimento institucional e incentivar o acolhimento familiar temporário. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco, na série Memória Afetiva dos Cinemas de Calçada no Estado, um resgate histórico dos cinemas de Cachoeira do Sul. E ainda a vencedora do Festival de Música do Passo, a canção Há de Viver, de Ike Barbosa e Augusto Basqueira. Nós já voltamos.